Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniele Bedin e sou professora de língua portuguesa. E hoje nós vamos ter atividades relacionadas com o cordel. Lembrando que vocês podem assistir essa aula pelo aplicativo Aula Paraná, pelo YouTube e também TV aberta. Os objetivos dessa aula é conhecer, por meio da leitura e da escrita, as características textuais do cordel, também desenvolver pesquisas e debates acerca das características regionais e culturais que envolvem. Agora uma pergunta para vocês. Vocês sabem o que é literatura de cordel? Quero que vocês pensem um pouquinho. Então, pensaram aí? Sabe o que é literatura de cordel? Vamos lembrar, a literatura de cordel, que vocês já viram na aula de arte, em outras aulas de língua portuguesa, é uma manifestação artística que ela pode ser expressada tanto oralmente como na escrita. E ela envolve muitos elementos da arte também, além da língua portuguesa. Agora, eu quero que vocês prestem bem atenção aqui, ó. Você sabe que técnica é utilizada para produzir a ilustração dessa capa? Olhem a capa aqui. Galopando o Cavalo Pensamento. Então tem um desenho. Vocês sabem? Aqui embaixo ele conta que a capa é uma capa de um folheto de cordel, Galopando o Cavalo Pensamento de Marco Aurélio, com xilogravura, de Erivaldo da Silva e Clevison Viana. Fortaleza, editora Tupinanquim, 2007. Então prestem bem atenção. Eu vou dar um minutinho para vocês analisarem essa capa. Quero que vocês analisem os elementos da capa. O que nós temos ali? Nós temos um cavalo, nós temos asa, nós temos uma pessoa. Qual o traje dessa pessoa? Eu quero que vocês pensem bem nos elementos. Onde que eles estão voando? Eles estão alto? Ali nós vemos planetas, estrelas, ou eles estão voando baixo? Pense um pouquinho.
Olharam bem? Analisaram bem? Observaram? Então, ok. A técnica, como nós vimos, é uma técnica de xilogravura, que é um desenho esculpido na parede, depois, com a ajuda do rolo, passa a tinta. E só depois carimba no papel. Então, eles esculpem uma madeira com o desenho do folheto, passam um rolinho com tinta e faz a capinha do folheto. Então, o termo xilogravura vem do grego. Xilo significa madeira. Então, para começo de conversa, agora vamos lá. Letra A. Como você interpreta o título Galopando o Cavalo Pensamento? Então, lembra que eu pedi para vocês observarem a capa? Então, eu quero que vocês pensem como você interpreta o título Galopando o Cavalo Pensamento. Um minutinho. Essa interpretação, então, eu te perguntei como você interpreta. Então, ela é bem subjetiva. Pode ter várias interpretações. Eu coloquei ali, nós temos um cavalo. Pode ser que o poeta pensou que é a velocidade do pensamento, a velocidade do poema, como ele voa alto na hora que ele escreve o poema. Então, tem diversas interpretações. Eu quero que você veja o que você escreveu, depois você converse com a tua professora de língua portuguesa e pergunte, troque uma ideia com ela. Troque uma ideia, pergunte, eu fiz essa observação. Tá ok, professora? Certo? Vamos para outra. A ilustração contribui para a interpretação. Vocês observaram a ilustração. Para você ter a tua interpretação, aquilo que você acredita que o poeta fez no desenho, que o artista fez, de acordo com o título. Você acredita que contribui ou não contribui para a tua interpretação? Mais um tempinho.
A ilustração, vocês perceberam que ela traz diversos elementos que nos ajudam a interpretar? O cavalo com asa, o cavalo voando bem alto, quase chegando nas estrelas, os planetas aparecendo. Então, ele contribui para a interpretação, sim, ele é importante para a interpretação. Eu vou ler para vocês agora, ele é um cordel cantado do Patativa do Assaré. No livro didático de vocês, tem a biografia do autor. Então, Patativa do Assaré, vocês encontram no livro didático de vocês. Lendo para vocês. O poeta da roça. Sou fio das matas, cantor da mão grossa, trabalho na roça de inverno e de estio. A minha chupana é tapada de barro, só fumo cigarro de paia de milho. Sou poeta das brenhas, não faço papé de algum menestré ou errante cantor, que vive vagando com sua viola, cantando pachola à procura de amor. Não tenho sabença, pois nunca estudei. Apenas eu sei o meu nome assinar. Meu pai, coitadinho, vive sem cobre e o fio do pobre não pôde estudar. Meu verso rasteiro, singelo e sem graça, não entra na praça, no rico salão. Só meu verso só entra no campo e na roça, mas pobre paioça da serra ao sertão. Só canto o buliço da vida apertada, da lida pesada, das roças e do zeito. E às vezes, recordando a feliz mocidade, canto uma saudade que mora em meu peito. E assim, sem cobiça do cofre luzente, eu vivo contente e feliz com a sorte, morando no campo, sem ver a cidade, cantando as verdades das coisas do norte. Aqui, nesse link, que depois vocês vão receber o material, vocês podem escutar a canção, ok? Agora, eu quero mostrar para vocês as características da literatura regionalista. O cordel, ele faz parte da literatura regionalista e tem algumas características. Primeira, utilização da variedade linguística de uma dada região. O que é a variedade linguística? É a forma com que as pessoas falam. Lembram que no Rio Grande do Sul fala de um jeito, no Nordeste de outra forma, no Rio de Janeiro de outra forma. E nós chamamos isso de variedade linguística. Aqui nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a variedade linguística geográfica e também a social. Outra característica, espaço da narrativa bem definida. No Nordeste brasileiro, no Sertão Mineiro, nos Pampas Gaúcho, é uma narrativa, ele conta história. Ele conta as histórias e também ele traz essa narrativa. E ele define bem da onde que é, ele fala do lugar que é. Outra característica, ele narra também costumes, lendas e tradições que fazem parte de uma dada cultura regional. Agora, pessoal, vocês vão ter um tempinho para fazer o quiz. Primeiro, a técnica utilizada nas capas de folheto de cordel. Quais são as técnicas? Pintura a óleo, desenho com lápis, estilogravura ou grande gravura? Um tempinho para vocês pensarem.
respondeu estilogravura. Parabéns, acertou. Lembra que nós falamos no comecinho da aula? Número 2. Gênero não nasceu da tradição oral. Qual o gênero textual desses daqui que não nasceu da tradição oral? A fábula, o conto maravilhoso, lendas ou artigo de opinião? Mais um tempinho para
artigo de opinião. O artigo de opinião, eu pesquiso, eu dou minha opinião, eu argumento. A fábula, o conto maravilhoso e as lendas, eles nasceram da tradição oral. Vamos para o próximo. Como que a xilogravura é feita? Nós falamos também sobre isso. Por meio de impressão, com uma matriz de madeira, com pincel e tinta guache, com um jato de tinta. Mais um tempinho para vocês.
falou com uma matriz de madeira, acertou. Lembra que talha a madeira, faz o desenho de uma forma bem artística, bem artesanal, passa o rolinho com tinta e carimba na folha. Não pode esquecer isso. Número 4. Qual a atividade profissional do eu poético no cordel estudado? Aquele cordel que eu li. Qual era a profissão dele? O que ele fazia? Ele trabalha na roça, fazendeiro, administrador ou nada? Fazia nada. Mais uns minutinhos.
trabalha na roça. Ele coloca lá no primeiro verso ali, ele conta onde que ele trabalhava. Outro. Fragmento que comprova que o eu poético está feliz no lugar onde vive. Trabalho na roça, de inverno de esteio. Cantando pachola percura de amor. Eu vivo contente e feliz com a sorte. Canto uma saudade que mora em meu peito. Qual deles? Pensa aí.
Vamos lá? Eu vivo contente e feliz com a sorte. Então, ali mostra que ele vive feliz no lugar que está. Agora, pessoal, eu vou fazer um roteiro de estudo para vocês. Pesquise com seus pais, avós, se eles conhecem algum cordel ou mesmo um causo do tempo deles, história que foi contada pelos mais antigos. Pergunta para eles. Caso conheçam, escrevam no caderno. Na próxima aula, nós vamos ter mais cordel, ok? Então, bons estudos para vocês. Lembrem de acessar o aplicativo Classroom para fazer as atividades que já estão disponíveis lá. Certo? Muito obrigada!